Boa tarde, pessoal. Não venho aqui para responder perguntas. Eu venho para desvelar perante vocês a estrutura ontológica por trás desses conceitos, a modernidade tecnicista que tenta reduzir a meros procedimentos. Vamos além aqui da superfície. A parte 1, a essência do algoritmo. Vamos fazer uma investigação filosófica diante dessas perguntas. O que é um algoritmo, né? Meus caros, o algoritmo não é um conceito novo. É uma das ideias perenes, redescobertas pela tecnocracia. É a forma pura da ação ordenada. Enquanto os manuais definem como uma essência de passos, eu lhes digo que é materialização da causalidade racional no mundo fenomênico. A receita de bolo, por exemplo, é uma sombra no mundo sensível de um algoritmo. O que é de fato essa receita? Né? É a ideia de bolo, é a forma inteligível impondo sua ordem sobre a matéria caótica dos ingredientes. Quem não enxerga isso está condenado a ser um cozinheiro e nunca um filósofo da culinária. Qual que é a relação entre a lógica e o algorítmico? Bem, perguntar isso é como se fosse perguntar qual é a relação entre a alma e o corpo. A lógica com L maiúsculo é a estrutura do real, a lex eternal do pensamento. O algorítmico é a encarnação contingente dessa lógica para um fim específico. A lógica é o ser, o algorítmico seria o ente. Se sua lógica é uma caricatura, um positivismo rasteiro, seu algoritmo será uma porcaria, um monstro, um automato destituído de finalidade superior. A criação de algoritmo é um ato de metafísica aplicada. Qual que é a diferença entre um algoritmo e um programa de computador? Aqui reside um dos erros capitais da nossa época. O algoritmo pertence à esfera da inteligência. É um ente de razão com existência independente de uma máquina. O programa de computador é a sua prisão na linguagem do demônio laplaciano, na ditadura do cálculo binário. Um algoritmo ele pode ser executado por uma pessoa. Então, claro, a pessoa ao executá-lo está emprestando sua vontade consciente, a forma abstrata. O computador, por sua vez, é um escravo perfeito, ele executa, mas não compreende. A IA, a IA é uma simulação grotesca, como se fosse um zumbi funcional que imita a compreensão, mas é tão cega quanto uma pedra rodando downhill. Por que transformar em código? Então, porque o homem moderno, em sua híbris, abdicou de sua inteligência em favor da máquina. Ele precisa traduzir sua intuição para a língua dos escravos, porque ele mesmo já não consegue mais falar a língua dos senhores, a língua dos princípios e tal. 4. Em que parte de um jogo digital você acha que o raciocínio algoritmo aparece com mais força? Então, não é na IA dos inimigos, entre aspas, como a plebe técnica pensa, é no sistema de regras invisíveis que governam a realidade do jogo. É a física arbitrária imposta pelo programador Deus, né? É a lei da gravidade, a ética do mundo, o que é possível e o que é proibido. Isso sim é pura ontologia lúdica. O jogador que não percebe que está dentro de um mundo algorítmico é como se fosse um peixe que não percebe a água. Está vivendo na Matrix e chamando isso de gameplay, né? Parte 2. Programação na era da IA generativa. Qual o papel do programador quando uma IA pode escrever código? Bem, o papel do programador, o verdadeiro, é o de guardião do sentido. Enquanto a IA é uma máquina de estatística e correlação, o programador humano é o portador da intencionalidade, gente. A IA oferece síntese sem análise, código sem consciência. O programador, ele oferece um julgamento moral e teológico sobre aquele código. Ele não é um prompt design, entre aspas. Isso é a autoimagem do escravo. Ele é o filósofo rei da cibernética. Aquele que comanda a ferramenta porque conhece a natureza da ferramenta e a natureza do trabalho ser realizado.
Qual a diferença entre saber programar e saber dar prompts para uma IA? Isso é a diferença entre saber navegar por um oceano e saber pedir um Uber, pessoal. Quem só sabe dar prompts está na mais completa heteronomia técnica. Ele é um súdito da IA. Ele pede e reza para que um oráculo Stochastic lhe desse uma resposta útil. Já o programador que sabe, aquele que domina os fundamentos, exerce autonomia, ele não pergunta o que fazer, ele a comanda para executar. Uma visão que já está cristalizada em sua mente, cristalina. O arquiteto, ele não pergunta ao pedreiro como se constrói uma catedral, ele lhe dá as plantas, entende? E se o código gerado pela IA tiver erros? Bom, aí a responsabilidade é inteiramente do operador humano. Esta é a grande lição de quem quer ouvir, né? A IA não é um sujeito moral, ela é um espelho. Se você olha para o código gerado por uma IA e não consegue discernir o certo do errado, a verdade do embuste, né, o erro, isso não é uma falha da IA, é a prova cabal da sua própria ignorância. É o seu certificado de incompetência, literalmente. Sem dominar os fundamentos, sequência, seleção, repetição, que são, né, os primeiros princípios indemonstráveis da programação, você é apenas um macaco digitando prompts, esperando que um dos infinitos macacos de Shakespeare cibernéticos lhe dê a resposta correta. A IA pode, no máximo, ser um discípulo muito rápido e muito burro. Quem tem de ter a sabedoria, a visão do conjunto e a capacidade da correção é você, o mestre da programação. Do contrário, você não está programando. Você está sendo programado por uma ferramenta que você acredita programar, né? Acredita comandar. Você confiaria em usar um código gerado por IA diretamente em um jogo comercial? O que faria antes? Confiar. Então, meus caros, confiar é o verbo que antecede a catástrofe na era técnica. Perguntar se confiaria é como. Não sei. Perguntar se eu confiaria em um delírio de um sonâmbulo para pilotar um avião comercial. A questão não é de confiança, é de verificação radical. O código da IA é como se fosse um texto apócrifo. Vem com uma aura de autoridade, mas na sua genealogia é obscura e sua correção duvidosa. Inserir esse código diretamente em um projeto comercial não é um ato de desenvolvimento, meu Deus, é um ato de fé irresponsável na religião do algoritmo cego. E o que fazer antes? Antes de tudo, é necessário submeter o código ao, eu vou chamar de tribunal da razão crítica. Eu posso dizer um processo triplo inegociável. A primeira delas, vamos dizer, a análise estatística da Inquisição. Assim, eu mesmo, com meus próprios olhos, armado com o conhecimento dos fundamentos, leria cada linha desse código. Não para ver se funciona, mas para entender o que ele realmente faz. Buscando as heresias lógicas, as portas dos fundos ocultos, os vícios de origem que a IA, em sua ignorância estatística, pode ter introduzido. Em cibersegurança, né, que eu estudo, que é meu curso, nós chamamos isso de auditoria de código. O homem comum chama de desconfiança patológica. O segundo ponto é os testes de fogo da realidade. Isolar o código em uma quarentena de laboratório, submetê-lo a estresses inimagináveis, a entradas imprevistas, a ataques deliberados, né? Para ver se ele quebra, né? E como se quebra, né? A IA te entrega uma espada e cabe a você, né, o guerreiro, saber se o metal é temperado ou se é de estanho, que vai se rompendo no primeiro embate. E o último ponto, pessoal, a integração vigilante, mesmo após aprovada, integrá-lo ao corpo do projeto com a vigilância de um centurião, monitorar cada batimento cardíaco, cada recurso que ele consome, cada interação que ele faz, né? Porque
porque um código que parece são em laboratório pode revelar uma patologia fatal quando inserido no organismo complexo do jogo, né? E quem pula qualquer um dessas etapas não é um desenvolvedor, é um cúmplice da entropia, pô. Um facilitador dos caos, né? A IA gerou o bloco de mármore, mas esculpir a estátua e esculpi-la sem falhas que levem ao colapso, isso ainda é trabalho do artífice humano. E, portanto, meus caros, resumindo toda essa exposição, estudar raciocínio algorítmico não é um mero requisito curricular. Meu Deus do céu. É um dever de ofício para quem quer ser um guerreiro no fronte cibernético e não apenas mais uma vítima da incompetência simulada que essas ferramentas fomentam. A IA é a nova fronteira da técnica e, como toda técnica, é ambivalente. Pode ser uma ferramenta de libertação ou mais eficiente instrumento de escravidão. A diferença está em você. Domine os fundamentos, exerça o julgamento crítico, aceite a responsabilidade total ou será dominado por quem os domina. A escolha, como sempre, é sua e as consequências também.